Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, sou Giovanni Vitorelli. Hoje nós não estamos aqui para fazer um pós-jogo, né, bicho? A gente tá para falar do ano do Guarani Futebol Clube, do 2025 do Guarani. E, cara, eu já antecipo, né? Se você não viu a live que o Pezão e o Léo fizeram, acho que na semana, no domingo, nesse último domingo, eu recomendo você dar uma olhada, não ficou uma live longa. E lá eles estão falando muito mais sobre o Guarani como instituição, né? Presidência, diretoria, as promessas que foram feitas pro ano de 2025, o que acabou desenrolando no fim das contas. Então, eles têm muito, infinito mais conhecimento e entendimento que eu nesse âmbito. Eles fizeram a live, ficou fenomenal. Eu entendo a dor e a amargura de tudo que aconteceu, né? E da forma que aconteceu. E que foi o pior dos pesadelos possível. Mas eu vou estar aqui dessa vez para falar do Tactics, para falar de planejamento tático, falar dos poucos acertos e dos muitos erros que o Guarani teve pro, nesse ano de 2025. Tem muita coisa pra gente falar, então eu antecipo também. Vai ser um vídeo mais longo, tá? Mas eu vou tentar trazer de uma forma mais direta, que não leve tanto tempo. Mas para quem conhece, já tá aqui no canal, já acompanha os vídeos de pós-jogo, sabe que se me der palco, né? Se der palco pra maluco, eu samba em cima do palco. Então, mas eu vou tentar deixar o mais resumido possível. Antes de mais nada, uma outra coisa que eu quero falar e deixar bem esclarecido aqui é, eu vou falar, como eu disse, né, eu vou falar só da parte de tática, apenas do Tactics, porque é o que eu sempre fui atrás de estudar desde a época que jogava bola. Tento estudar todos os dias sobre, sempre aprender algo novo para passar numa linguagem mais simples possível essa questão de Tactics e do que acontece dentro de campo, o que acontece com os técnicos, beleza? E passar isso em vídeo. Então, vamos lá, cara. Eu acho que a melhor coisa a se falar são de alguns números do Guarani que eu fui atrás de coletar nessa série C. Nessa série C não, no ano de 2025 no geral. O Guarani na temporada de 2025 fez 37 jogos, tá? Teve 12 vitórias, 11 empates, 14 derrotas. Cara, como pode, né? Um time que teve mais derrotas do que vitórias no ano, ainda assim chegou na última rodada com dependendo só dele para se classificar. O Guarani podia subir para a Série B com mais derrotas do que vitórias no ano, ia bater, não, ia empatar, perdão, burrice aqui de quem é de humanas. Mas é muito bizarro, o aproveitamento do time no ano foi de 42,3%. O Guarani durante o ano marcou 40 gols, média de 1,08 por jogo, e sofreu 41. Ficou com um saldo de menos 1. Defesa e ataque praticamente se anularam e não acho que de uma forma positiva, né? Em comparação, hoje saiu uma matéria no GE que, por coincidência, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, tinha saído a matéria há 10 minutos. E esse ano foi desde 2014 que o Guarani não tinha um artilheiro com um número tão baixo, um artilheiro do ano com um número tão baixo de gols. Desde 2014, com o Ronaldo, foi o artilheiro daquele ano com 4 gols. E nesse ano, o artilheiro do Guarani no ano foi o Brunão, que fez 6 gols. E cara, ele jogou só uma parte da Série C e conseguiu fazer 6 gols. Enquanto isso, teve jogador no setor de ataque, no setor de meio campo, que jogou o ano inteiro e não conseguiu fazer 6 gols no ano. Eu acho muito bizarro, cara, muito, muito bizarro. Em relação a gols marcados, também, desde 2014. Em 2025,
o Guarani marcou 40 gols. 2024, 43, em 2023, 58, em 2022, 49, em 2021, 68, em 2020, 57, em 2019, 42, em 2018, 80 gols. Eu não me lembrava desse número. Foi fazendo as pesquisas e eu não lembro também se aconteceu alguma coisa absurda para isso ter desenrolado. Mas em 2018, 80 gols. 2017, 60. Em 2016, 57. 2015, 43. Em 2014, 37. Então foi o segundo pior ataque desde 2014. Desde 2014 o Guarani não tinha um ataque tão ruim. A questão da artilharia. Eu tô olhando pro lado, vocês me perdoem, porque foi onde eu fui jogando as anotações. E eu tô dando uma olhada aqui no segundo monitor. E uma coisa que, pô, não vou ser injusto aqui, não tenho nem por que fazer isso, mas é válido que de 2022 até 2017 o Guarani teve mais jogos no ano, né, do que o ano de 2025, uma quantidade considerável de mais jogos no ano. Só que em 2016 e 2015, que o Guarani teve mais gols marcados, foram praticamente as mesmas quantidades de jogo, tanto que a média de gols por partida deixa isso muito claro, né? Essa diferença. Em 2016 o Guarani fez quase 60 gols numa Série C. Tudo bem que a gente foi vice-campeão, mas pô, e se eu não me engano foram 2 jogos a mais só. Só 2 jogos a mais. Aí, cara, falar desses números, a gente teve 3 técnicos esse ano, que foi o Maurício Souza, o Marcelo Fernandes e o Matheus Costa. Quem mais teve jogos foi o Maurício, teve 14 jogos, o Marcelo teve 11, o Matheus teve 10. E uma coisa que a gente fala já há alguns anos dentro do Guarani é que a questão de formação de elenco e a relação técnico-formação de elenco é muito discrepante. Todos os anos o Guarani tem sofrido com isso, cara. Então, assim, o Guarani começa o ano com um superintendente de futebol, né? O senhor Pastana, que é fã do jogo de posições. O Pastana que é fã de colocar volante para armar jogo. O Pastana que é chegado em jogo de posição mais associativo, né? Os jogadores se associarem para criar as relações em campo e criar jogadas. E o Maurício, ele é um técnico de futebol apoiado, associativo. Ele precisava muito de um 10 no time dele, e isso era muito claro. Tanto que, para mim, o melhor jogo do Maurício, com o time do Maurício, foi a estreia, foi contra o Botafogo. O Guarani vence de 2-0 em casa. E o Anderson Leite jogou de 10 aquele jogo e ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. E quando ele se machuca, o time acaba praticamente. E acho que aquilo ali deixou muito claro. O time do Maurício era um time que precisava de 10. Não tô falando do ano do Anderson Leite não, tá? Tô falando desse primeiro jogo. Ele tinha jogado muito bem como camisa 10. Cara, e aí uma coisa que eu fiquei... ninguém tira da minha cabeça, mas é uma teoria, é uma conspiração, é de que o Maurício e o Pastana não se davam. Não se davam. E eu vou aprofundar mais esse pensamento um pouco mais pra frente, que eu acho que vai ter um gancho melhor pra gente falar disso. E então, assim, eu acho que já começou errado a escolha do técnico, né? Não era tão condizente com o modelo de jogadores que o superintendente de futebol trouxe para o ano do Guarani. O Maurício, ele é um técnico de futebol apoiado associativo, né? E quando a gente fala do futebol apoiado e do futebol posicional, são as duas vertentes, né? Como os técnicos lidam com a forma de atacar no campo. Futebol apoiado é quando o jogo tem mais transições rápidas. É o time que
com o mínimo de toques possível, vai tentar chegar na área do adversário e finalizar uma jogada. É um time que normalmente, não é uma regra, mas em 90% das vezes, é um time que vai jogar em contra-ataque, é um time que vai ser reativo, não vai ser propositivo, é muito raro mesmo, assim, você quase não vê e quando vê é uma coisa completamente que desassocia da lógica, um time apoiado e que queira propor jogo, é muito difícil, tem que estar muito bem treinado para isso acontecer. E tem que ter jogadores com uma inteligência tática muito alta para isso acontecer também. E então, assim, o apoiado é essa questão: troca de passes, triangulações, né? Chegar para receber, aparecer e não ter posições tão demarcadas. Né? Você depende mais da individualidade dos jogadores de acharem os espaços, mas é uma forma de você tentar se defender melhor muitas das vezes. E se você tem um time que tem pontas muito rápidos, né, tentar pegar as costas da defesa adversária para sair em contra-ataque, isso é um time que joga futebol apoiado. Futebol posicional, particularmente sou fã, tá? E, e assim, ele é diferente porque normalmente ele é propositivo, ele propõe mais o jogo e ele tem várias formas de se jogar. Ele é um pouco mais complexo, na minha opinião, do que o jogo apoiado. O jogo de posições ele se baseia em superioridades. Então o seu time vai tentar movimentar a defesa do time adversário para conseguir encontrar os encaixes e ter superioridades no campo de ataque. São 4 superioridades. Superioridade numérica, você conseguir ter mais jogadores que seu adversário em um determinado espaço do campo e usufruir dessa superioridade. A superioridade qualitativa, que é você ter em situação de 1 contra 1, um jogador que seja melhor atacando do que o adversário é defendendo. A grosso modo, é igual você partir no 1 contra 1, você colocar no 1 contra 1, conseguir jogar numa situação que você coloque o Neymar para ser marcado pelo Cicinho no 1 contra 1, sabe? Isso é a vantagem qualitativa. Colocar 2 jogadores em 1 contra 1, sendo que o seu ataca melhor do que o adversário defende. E a outra é a posicional da sua posição dentro de campo, né? Você conseguir se deslocar e a posição do seu jogador estar em melhores condições de finalizar do que o adversário, ou então de encontrar um passe para sair uma jogada. É você conseguir movimentar todo o seu time para que uma ou duas peças do tabuleiro estejam desmarcadas e consigam criar a partir disso ou finalizar uma jogada. E a outra é a cinética, vantagem cinética, que não é todas as teorias e não são todas as escrituras que falam sobre futebol de posições que abordam esse tema, muitos consideram ela a mesma coisa da vantagem posicional, só que eu acho importante porque a partir do momento que você tenta movimentar a defesa, eu considero ela uma vantagem, que a vantagem cinética seria você conseguir mexer a defesa adversária para que o seu jogador já esteja progredindo em direção ao gol, enquanto o jogador adversário está virando para se projetar para correr para a marcação. A grosso modo, um exemplo que a gente pode dar é quando você atrai a defesa adversária para ela subir a linha de marcação dela e nesse meio tempo já tem um atacante seu vindo na direção da defesa para correr nas costas dela e você achar esse passe. É uma vantagem cinética. Então são essas 4 ou 3, como você preferir, não tem muito problema também. E o Maurício, e o associativo e não associativo, o associativo é quando os jogadores têm que se associar em campo, né? Então eles dependem da triangulação, eles dependem daquela aproximação, os espaços não são tão demarcados, depende da individualidade mais do atleta. O jogo posicional também pode ser associativo, é o caso do time do Matheus, posicional associativo. Agora, o do Maurício, apoiado associativo, e o do Marcelo era um jogo posicional com posições extremamente demarcadas no campo.
né? Você não tinha liberdade em nenhum dos terços do campo para criar. Então você está vendo a incoerência de forma de jogar, de forma de trazer técnico. Nenhum técnico seguia uma forma parecida de jogar, cara. Nenhum dos técnicos trazia uma forma parecida de jogar. Então, eu até me perdi no fio da meada, peço perdão, tá? Mas eu tava falando do Maurício. E o time que foi montado não condizia com o time que ele tinha em mãos. Uma outra coisa que me pega muito, cara, que eu acho muito absurdo, foi, foi o entendimento para trazer jogadores. Então, qual era a justificativa? O Guarani tem pouco dinheiro, vai usar jogadores novos com qualificação, apesar de novos que são qualificados para jogar uma Série A1 e Série C. Cara, só no FIFA isso aí funciona. Você montar um time de média de idade de 23 anos, 23 e meio acho que era, para jogar o estadual mais difícil do país e para jogar uma Série C, irmão. E eu achei até que era uma coisa pensando que o Maurício gostava desse tipo de jogador. Até que o Guarani, se eu não me engano, perde o derby e vem uma pergunta que assim, toda entrevista vinha essa pergunta, toda entrevista coletiva tinha essa pergunta pro técnico Maurício. Maurício, você gosta de trabalhar com jogadores jovens, não sei o que, não sei o que. E ele sempre respondia bem na moral, cara. Ele sempre tentava levar, explicar o ponto, que foi feita a montagem assim por questão financeira, até o jogo contra o Derby, que ele explodiu e falou: Quem disse que eu gosto de trabalhar com jogadores novos? Eu estava no sub-23, mas isso não quer dizer nada que eu pedi esses jogadores novos. Algo do tipo que ele acabou falando ali na entrevista pós-jogo. E cara, ele escancarou pra mim de que o Pastana montou um time para ele, pro Pastana. Não montou um time pro técnico que ia vir. E aí eu não entendo qual é a função do superintendente de futebol se é montar um time para ele e não pro técnico. Ou então que no mínimo você contrate um técnico que atenda às características que você gosta. E não foi o caso com o Maurício. Era muito discrepante a forma que os dois pensavam futebol. E eu juro por Deus que eu não entendi o que aconteceu nesse dado momento. Mas eu vou falar uma coisa polêmica, eu acredito que seja. Vai ter gente que vai me achar louco, mas dos três técnicos que passaram aqui, o Maurício é o melhor. Ele é da nova geração, ele tem um entendimento tático muito bom. Você via que as mudanças dele durante o jogo faziam muito sentido e às vezes, às vezes não, a grande parte das vezes dava errada porque o material humano que ele tinha era ruim, né? Era muito aquém da divisão. Mas a gente via porque chegava nas entrevistas coletivas e quando era tocado nos pontos, ele explicava os porquês dele fazer as coisas e você olhar e falar, pô, realmente tem fundamento, isso faz sentido. E não só para quem estuda futebol, para qualquer um que gosta e para ver um jogo, conseguir entender o que ele estava falando e ver que tinha fundamento. E é que agora é ser engenheiro de obra pronta, mas na época eu também fui contra a demissão dele, apesar daqueles três jogos primeiros que perdeu. E eu vou aprofundar ainda um pouco desses três jogos, eu vou falar mais desse tema, vindo até de encontro com a questão do elenco. E assim, cara, eu acho que ele dos três que passou no ano foi o melhor. É, tá fora do país hoje, mas acho que é um técnico que daqui uns anos vai engrenar, cara. É um técnico que jogava em 4-3-3 atacando, né? Mas era um 4-3-3 que ia se moldando conforme o time ia chegando no ataque. Virava um time com dois zagueiros, empurrava o lateral esquerdo, o Emerson, para ser um ponta esquerda, trazia o João Vitor para jogar por dentro. O Justin acabava virando um meia direita na armação, empurrava o Anderson Leite em grande parte das vezes para ser um segundo atacante, um cara que jogasse de costas pro gol. E ali, cara, eu acho que faltou peça. Faltou peça. Não dava pro Justin ser um meia direita quase volante, sabe?
que ajudava em saída de bola. Não tinha qualidade para isso. Tanto que com o Matheus Costa o Justin era quase ponta direita, né? Ele era quase ponta direita. Bom, acho que sobre o tema Maurício, fechamos. Eu quero falar uma comparação. O time que inicia o Campeonato Paulista: Gabriel Mesquita, Ian, Rafael, Márcio Silva, Emerson, Nathan Camargo, Caio Melo, Matheus Regis, Anderson Leite, Isaac e Elias. A gente ganhou assim o primeiro jogo do Paulista, tá? Com esse time aí. O Maurício encerra o Paulistão com Gabriel Mesquita, Justin, Rafael, Lucas Rafael, Emerson, Sarará, Caio Melo, Bilu, Anderson Leite, João Vitor e João Marcelo. Já tem uma diferença aqui, já chegaram novas peças para ele. E ainda é muito ruim o time. Esse foi o jogo contra o Paulista. Eu acho que ele fez bons jogos com um elenco muito limitado, conseguiu cumprir o papel, que era não cair de divisão. E assim, cara, quase classificou. A gente pode falar que o time não classificou por um erro individual do João Vitor contra o Velo Clube, numa bola que era só ele colocar para fora, tá? Então acho que com esse time, Gabriel Mesquita, Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Sarará, Caio Melo, Bilu, Anderson Leite, João Vitor e João Marcelo, o time quase classifica. O time quase classifica para a segunda fase no grupo da morte. Eu acho que foi um ótimo trabalho em Série A1 dele, cara. E teve bons jogos. Contra o São Paulo o time foi bem. Teve o erro do Titi ridículo, tanto da expulsão quanto do gol. Contra o Botafogo joga bem. Contra o Noroeste joga bem. Ganha do Água Santa de 4-0. O time que começa a Série C, mano, é Fred Conte, Justin, Rafael, Lucão, Emerson, Caio Melo, Nathan Camargo, Bilu, Anderson Leite, Pablo Baianinho, lembra dele? E Samuel. Cara, olha isso, olha esse time que estreou na Série C. E eu fico com a impressão, aí é aquilo que eu tava querendo falar antes. Eu fico com a impressão de que ele armou esse time para mostrar o que ele tinha de peça. O Samuel jogou esse primeiro jogo, ele tava enorme ainda. E o Guarani tinha o... Não lembro quem era o centroavante reserva para esse... Acho que já tinha o Deni Júnior para esse jogo, eu acho. E para mim a única coisa que passa na cabeça, olhando hoje, é que ele colocou Samuel, colocou Cristiano, colocou Lucão, colocou Fred Conte para tentar falar, cara, olha o que eu tô ganhando de peça para começar uma Série C. E a média de idade de 23,5. 3 derrotas consecutivas e ele é demitido. Agora falando do senhor Marcelo Fernandes, o técnico mais medroso que passou aqui nos últimos anos, teve 11 vitórias, 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, aproveitamento de 48,5%. O time que ele inicia, primeiro jogo dele, já tem reforço: Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucão e Emerson. Bilu, Anderson Leite, Nathan Camargo e Isaac. Caio Melo e na frente Deni Júnior. Ele é o técnico, como eu falei, muito bundão, cara, muito bundão, muito burocrático. Houve jogos em casa que o Guarani tinha tudo para ganhar, o Guarani não conseguiu demonstrar nada. Mesmo nos jogos que ganhava, você olhava e falava, cara, como é que esse time ganhou? É inacreditável, porque não fez nada para merecer, tomou pressão o jogo inteiro, não teve meio de campo, bola na área, era um Deus nos acuda, não tinha jogada, sabe, cara? Era um time posicional, mas era um posicional que prendia muitos jogadores nos seus quadrantes, né? O jogador não tinha muita liberdade e jogava em 4-4-2, em 4-4-2, só que não, minto. Em 3-5-3. Isso, era um 3-5-3 que esse time jogava. E colocava o Emerson para virar ponta esquerda também. O Caio Melo tentou ser um segundo atacante muitas vezes.
O Bilu vinha de fora para dentro bastante, e aí tentava dar espaço para um JP Galvão, para um Justin tentar avançar na linha lateral também. Mas, cara, um time muito pobre de criação, porque não tinha ligação nenhuma. O time não tinha ligação nenhuma dos meias com os jogadores de ataque, né? Esse time jogou também com três zagueiros em algumas vezes, mas atacando era esse 3-5-3 e que não tinha ligação, cara, não tinha ligação nenhuma. A jogada era sair pelo meio e chegar nas pontas e rezar, cara, pedir. Pelo amor de Deus, Emerson, acerta um cruzamento na cara do Danny Júnior pra ele não ter nem cabecear, a bola só bater na face dele e entrar, tá ligado? O Emerson era o principal jogador desse time. O maior criador de jogadas do time, cara. Olha que coisa maluca. A gente olha agora e dá risada, mas é um sofrimento, bicho. Sofrimento total. E esse time defendia em linha de 5 e não era muito efetiva, cara, porque em alguns momentos foi o Natan entrando como lateral e o lateral direito virando zagueiro, o Natan tentando entrar como zagueiro central. Cara, o Natan era muito esforçado, mas nossa, ele entrou numa barca, velho. Que tem o Marcelo tentava colocar ele para ser o jogador para resolver todo o sistema de marcação, ao invés de resolver o, o, a forma dele marcar, ele tentava ir jogando o Nathan Santos para todo espaço que tinha e ver, Nathan, pelo amor de Deus, resolve esse problema aí para mim, velho. Era mais ou menos isso. O time não tinha poder de marcação nenhum. O Isaac, às vezes, teve jogo com o Marcelo, que na real quem era empurrado para terceiro homem de zagueiro era o Emerson, e o Isaac era o ala esquerdo. E aí, na transição do time para o time ir atacar, o Emerson era o ponta esquerda e o Isaac vinha como um falso ponta, né? De fora para dentro. Cara, eu vou falar essa frase novamente. O lateral esquerdo, Emerson, na composição defensiva era terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Na composição ofensiva era o ponto esquerdo do time. Aí você tira essa frase e reflete um pouco sobre as características táticas do senhor Marcelo, que ganhou muitos reforços, tanto que ele acaba o último jogo dele, quando perde para o Náutico, ele estava expulso naquela vergonha lá no Brinco, que o time não conseguiu fazer nada. O time era Andrei Cicinho, Alisson, Diogo Silva e Emerson. Kelvin, Cadi, Diego Torres, Gabriel Silva e Mirandinha. Marcelo, você ganhou um time. Você ganhou um time no meio do ano. E ficou falando que pegou o time com 0 pontos e entregou com 16. Pelo amor de Deus, cara, que loucura é essa? Você ganhou. O Maurício, em um campeonato e começo de outro, não ganhou metade dos reforços que você ganhou, tanto em qualidade quanto em quantidade, bicho. Olha aí, veio o Cicinho, Alisson, o Diego Silva, o Kelvin, o Cadi. Meu Deus, o Cadi ainda foi pedido do Marcelo. O Diego Torres, o meio-campo era outra coisa, velho. Era outra coisa. Gabriel Silva, que era o reserva nesse último jogo, ele começou jogando. Mirandinha, que foi o melhor jogador do time, do melhor jogador no campeonato do time. E o Bruno Santos. Desses, 2. É que eu não lembro onde o Alisson tava. Mas 2 vieram da Série B. Um veio da Série A, um veio do exterior. O outro, no ano passado, tinha sido campeão na Série C e estava na Série C também. Ou veio, acho que o Mirandinha veio da Série B, minto, o Mirandinha também vem da Série B. Então, 3 da Série B, 1 da Série A. Cara, que bizarro, mano. Ganhou reforço do concorrente da Série C lá do outro lado da chave que tava para classificar. E aí você tem que ir na entrevista coletiva e ouvir do técnico: ah, eu peguei o time com 0 pontos, entreguei com 16. Ô seu canalha, você ganhou um time para você montar e não conseguiu fazer nada demais com esse time. Cara, muito, muito cabeça dura o Marcelo. Ele levou a rival para a final por embalo,
porque a cada jogo a rival piorava na mão dele e foi no puro embalo de um trabalho que o Alberto Valentim já tinha feito. E ainda fica falando, fica, com perdão da palavra, fica bostejando em rede social e falando um monte de coisa em entrevista coletiva, né? Mas ganhou um time. Quanto que o Guarani gastou nesse time pro Marcelo? Quando que vai bater essa conta na porta do Guarani? Porque vai chegar, né? Vai chegar. Pediu um time pro Farney, cara. E ganhou um time. Que ridículo. Ridículo. Aí vem o Matheus Costa. Técnico que eu acho que tem entendimento tático muito bom. Eu acho que se perde muito em alteração, mas é inegável que tem uma capacidade de mudança tática do time dentro do jogo, tanto para jogo apoiado quanto para jogo posicional. É um técnico de jogo posicional associativo, mas passava para jogo apoiado com facilidade quando estava ganhando. Mas mexe mal no time, cara. Acho que se perdeu nas convicções nos últimos jogos, ficou desesperado, não teve preparo psicológico para o desafio que era, foi o que me pareceu. Não conseguiu passar o psicológico firme para os jogadores e os jogadores sentiram também, já que a liderança do time não estava bem, estava perdido, já tinham caído as convicções do Matheus na, na derrota contra o Brusque. Não sei o que aconteceu, mas ali naquele jogo ele perde toda a convicção dele, cara. As mexidas não fazem sentido e aí chega no jogo mais importante do ano no derby e aí ele abdica de tudo que ele construiu, né, com o time, muda completamente a forma do time jogar. Eu achei ridículo, ridículo. Cara, banca a sua filosofia, cara. A sua filosofia estava dando certo. Ele classificou o time no Deus nos acuda. A filosofia que ele tinha levou o time até aquele momento com chance clara, real e nítida de subir. E aí você perde isso, cara. Por quê? Porque a imprensa falou que você não podia jogar com um segundo volante e 2 meias. Quem que fez essa pressão aí, cara? E aí você entra com 2 segundos volante e 1 meia. O gol no derby sai em cima do seu volante, do seu segundo volante que você colocou para marcação. E com um erro absurdo do Kelvin. Mas individualmente dos jogadores a gente vai falar no próximo vídeo, que vai ter na semana que vem. Ou nessa semana ou na semana que vem. Vamos fazer uma tier list dos jogadores durante o ano. Já fique esperto. Pô, mas se perdeu completamente em filosofia, em forma de ver o jogo, em acreditar no que deveria ser feito. Abalado completamente psicologicamente, cara. E sabe o que é difícil, que é duro, cara? Ele não é um mau técnico. Ele não é um mau técnico. Ele entende a aplicação, ele entende a teoria tática e a aplicação tática. Bem ainda. Mudança dentro de jogo, padrão tático dentro de jogo, essas mudanças é difícil. Mas mexe muito mal e o psicológico muito fraco, muito fraco. Eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza absoluta que ele só muda o meio de campo pro derby porque a imprensa pesou no fato dele jogar só com um volante. Não foi por convicção dele. Eu tenho certeza. Certeza. Ele começa tendo Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alan Santos, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha, Cauã Jesus e Bruno Santos. Eu coloquei o jogo contra o Ipiranga, tá? Porque no derby ele não tava no banco de reservas ainda. Ou tava. Agora eu me confundi. Enfim, esse é o time contra o Ipiranga, não muda muita coisa. E encerra o campeonato com Dalberson, Justin, Rafael, Alisson, Emerson, Kelvin, Caio Melo, Diego Torres, Dentinho, Mirandinho, Bruno Santos e David Braz no banco. E Júnior Brandão, que veio também. E Gemerson.
Se a gente para ver o time que começou o campeonato, eu não vou nem colocar o time que começou o ano, porque é muita covardia, né? Muita covardia fazer isso daí, é muito discrepante. Mas vamos colocar o time que começou o ano. Goleiro, começou a Série C. Goleiro, Fred Conte e Dalberson. Veio um goleiro da Série B. Pô, me perdi. Tá aqui. Lateral, Justin e Justin. Ok. Zagueiro central, Rafael. Quarto back, Lucão, Alisson. Era pra ser o David Braz, né? Lateral esquerdo, Emerson. Volantes, Caio Melo e Nathan Camargo. Kelvin. Eu não vou pôr o Caio Melo porque a gente sabe que o titular é o Isaac. Então, Kelvin, Isaac. Meia, Anderson Leite. Diego Torres, vem da Série B. Dentinho, Mirandinho e Bruno Santos, que acabou o ano. O Maurício tinha Isaac, Caio Melo e Denis Júnior. É outro time, hein? Olha, já pensou se tivesse programado para fazer uma janela minimamente decente para o Brasileirão? Então, cara, já tá com 36 minutos. Eu já vou começar os preparativos para encerrar o vídeo. Mas eu acho que aí o Matheus Costa teve 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 60% de aproveitamento. Eu acho que, cara, o planejamento tático pro Guarani do ano foi ridículo. Foi troca esse que tem um ali. Troca esse, tem um ali. Não, mas espera aí, não é nem parecido de... Não quero saber. Troca esse que pega esse daqui. É o que tem, vai ser ele. Ah, não, mas não faz sentido. Um joga de um jeito, outro joga do outro. Trouxe o jogador para jogar numa função, jogador de características X, Y. Não quero saber, eu quero esse técnico. Só isso. A impressão que dá é que é mais ou menos assim que as coisas são levadas. Ah, tem um jogador aqui no mercado, vamos trazer. Não se encaixa não se encaixa no padrão do time. Não quero saber, eu quero esse jogador, ele vai vir. Ou então por que a gente pagou caro no David Braz? Porque deve estar pagando caro nele para ele nem jogar. As coisas não são planejadas, cara. As coisas não são elaboradas, bem pensadas, não são... Eu duvido que chegue no técnico e fale, você quer esse jogador no seu elenco? Ele faz sentido pra você? Me mostra que ele faz sentido que a gente traz ele. Ou então, se isso não faz, quem a gente vai trazer? Desse time aqui do Guarani tem um monte de jogador que não sabe jogar o jogo que o Matheus Costa gosta, que é posicional associativo. Um monte. Então, assim, eu tenho isso claro na minha cabeça há alguns anos. O Guarani não pensa nas trocas se é pelo menos o seu técnico pelo menos atende a forma do time, do elenco, do seu plantel jogar. Porque você muda bruscamente se você pode trazer uma infinidade de jogadores para compor e montar um time novo. O Guarani fez isso, mas não podia. Essa conta vai bater na porta, cara. Essa conta vai sair caro. O Guarani não ter se classificado para a Copa do Brasil vai sair caro. O Guarani ter queimado um ativo do João Vitor, que eu não sei o porquê foi queimado de um jeito bizarro, do nada, pelo Marcelo, e ter pago por ele, vai sair caro. Ele ainda tá aí. Ele ainda tá no Guarani. Acho que é um moleque novo, tinha que ser melhor maturado, tinha que estar no banco, tem um contra um bom. É associativo, pode jogar de 10 de ponta. Foi queimado do nada pelo Marcelo, era um dos principais jogadores. Não sei o que aconteceu. Cara, o Samuel tá aí ainda. O Samuel não conseguiu ser vendido, não conseguiu. Tá entendendo? Chegou nos últimos jogos, o Samuel tava no banco. O Guarani
emprestou o Ian, que é talvez o melhor nome que chega das categorias de base, junto com o João Marcelo. O Guarani emprestou o Ian para o Internacional 20 e eu duvido que ele vá voltar. A gente não vai mais ouvir falar do Ian. Um lateral direito com característica de linha de fundo boa, força física e altura. E eu duvido que o Guarani vai ver esse cara de novo. Pro Guarani não dava, mas pro Internacional vai prestar. O Guarani vendeu o João Marcelo a preço de nada, porque o Pastana desdenhou desse moleque nas categorias de base. O Pastana desdenhou desse moleque, falou que o moleque era a quarta opção, falou que o Eliel estava na frente dele como opção. Mentira! Mentira, o Jairo pediu pro Marcelo ficar pra Copinha. Tá louco, cara. O que o Pastana fez é bizarro, mano. Ele manipulou a diretoria como quis e achou que ia conseguir manipular o torcedor junto. A quantidade de desinformação e mentira que ele soltou em 6 meses, pô, é absurdo. É absurdo. Bom, vou passar rapidinho por alguns nomes que o Guarani teve, por todos os nomes, 68 jogadores que o Guarani teve e entraram em campo esse ano. Andrei, Fred Conte, Gabriel Mesquita, Dalberson e Emerson Júnior. 5 goleiros. Alan Santos, Alisson, Caio Dias, Diogo Silva, Léo Couto, Lucas Rafael, Márcio Silva, Rafael Rodrigues, Titi, David Braz, Felipe Zamboni, Nicolas, João Pim. 13 zagueiros. Laterais: Cauã, Cicinho, Emerson Barbosa, JP Galvão, Caio Christian, Lucas Justin, Vinícius Cauê, quem lembra do Vinícius Cauê? Ian Henrique, Vitor Gabriel e Vitinho. 10 laterais. Volantes: Anderson Leite, Caio Melo, Daniel Henrique, Giovanni, Cadi, Kelvin, Natan Camargo, Matheus Sarará, Vinícius Iuji, Lucas Martins, Nicolas. 11 volantes. Meias: Diego Torres, Isaac, Pablo Baianinho, quem lembra? Ryuta Takahashi, Gemerson, Gabriel Mota, Igor Torres, William e Mineiro. 9 meias. Atacantes: Bruno Santos, Cristiano, quem lembra? Deni Júnior, Dentinho, Eliseu, Gabriel Silva, João Marcelo, João Vitor, Cauê Jesus, Léo Porfírio, Lucas Macedo, Luiz Miguel, Matheus Regis, Michel, Mirandinha, Rafael Bilu, Raí Nascimento. Quem lembra, cara? Renan Bernabé, porra, quem lembra? Esse jogou 45 minutos. Samuel e Júnior Brandão. 20 atacantes. Bom, 43 minutos de vídeo. Mais uma vez, peço perdão pelo vídeo muito longo. Próximo vídeo saindo semana que vem, se tudo der certo, sexta-feira já pode ser que saia. Tier list de jogadores que atuaram esse ano pelo Guarani, só que jogaram em Campeonato Paulista e Série C, eu vou desconsiderar a Copa Paulista, no máximo algumas menções honrosas, tá bom? Agradeço a você que acompanhou até aqui, agradeço a você que acompanha o canal do Bugrecast, fico muito feliz. Os comentários livres pra gente bater um papo, trocar uma ideia, falar de Guarani. Cabeça fria, gente, tudo isso vai passar e o Guarani vai ficar e nós estaremos aqui para comemorar coisas grandes ainda, tá? Agradeço principalmente ao Léo e o Pezão, mas a toda a equipe do Bugrecast pela oportunidade de estar batendo uma resenha de futebol aqui com vocês. Convidar vocês a me seguir no Instagram, vitorelli.psd, e no Twitter, vitorelli.final. E se inscrever aqui no canal do Bugrecast, tem muito conteúdo de Guarani, cara, tá louco. Ano que vem com mais novidades, e que eu não sei ainda, que fiquem claro, mas eu vi no vídeo, na live Mesa Redonda, o Pezão falando que haveriam. E seguir o Bugrecast em todas as redes sociais. Um beijo grande, rapaziada.